Bom, gente, hoje nós temos o privilégio de termos aqui a nossa aula, a presença do professor Paulo Dias Nogueira. Eu não sei quantos conhecem o professor Paulo Dias. Ele é professor na faculdade, na área de teologia pastoral, mais especialmente na área que se dedica à prédica, aos sermões, à homilética. Então, a área da homilética é a área que o professor Paulo ele está responsável na faculdade. Ele é formado em teologia, também em história, é mestre em ciências da religião aqui pela universidade, e como eu já falei para vocês, atua na área da teologia pastoral, e ele é um professor da disciplina de fundamentos da teologia pastoral na parte da turma de manhã. Ele vai compartilhar conosco aqui as experiências dele na área de teologia pastoral, vai compartilhar conosco o modo de fazer da teologia pastoral, e é mais uma daquelas ações que eu tenho dito com vocês, que é de demonstrar a vocês a questão dos fundamentos da teologia pastoral e do fazer um método da teologia pastoral. Então eu quero acolher o professor Paulo Dias conosco e eu espero que vocês tenham aí uma boa aula. Então, iniciar lembrando que nós estamos no módulo que é o módulo de teologia, e neste módulo de teologia nós estamos estudando os fundamentos. Logo, quando olhamos para a nossa ementa, lá ela vai trabalhar de forma clara. Trabalhamos fundamentos da teologia enquanto Bíblia, fundamentos da teologia enquanto sistemática e histórica, fundamentos da teologia enquanto prática e pastoral. Então são três grandes campos, ou podemos dizer um tripé que sustenta essa forma de pensar teologia. É o tripé da teologia: Bíblia, sistemática histórica e a prática e pastoral. Eu preciso de ter isso em mente, e aí então eu faço uso de um slide que o professor Márcio preparou, baseado nesse livrinho aqui, ó, esse menininho aqui. Eu convidei o professor Márcio, o professor Gioval, que foi meu orientador do professor Márcio, para vir dar uma aula. E aí, quando ele brinca que quando ele vai falar o nome desse autor aqui, ele fala, tem que limpar a boca de tanto respeito que ele tem por esse teólogo prático, esse teólogo pastoral, Cassiano Florestan. E o Cassiano Florestan, ele, na forma como aborda essa ideia de teologia pastoral, de teologia prática, o professor Márcio conseguiu, através desse gráfico, um gráfico simples, mas ele consegue colocar para facilitar a nossa compreensão de forma pedagógica, qual que é então essa metodologia utilizada pela teologia pastoral. O professor, outro teórico, referencial teórico, que é o professor Ronaldo Sattler Rosa, ele tem uma expressão que é muito interessante. A expressão dele é a seguinte: nós somos os teólogos pastoralistas, são os teólogos que falam do lado de cá do céu. Ou seja, nós falamos do cotidiano, da vida. Ele usa essa expressão. Então, um primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, que precisamos ter clareza, é que o teólogo pastoral, o pastoralista, a pastoralista, ela analisa a situação humana. Ela olha para o cotidiano.
ela olha para o contexto vivencial. Vocês vão fazer uma disciplina ainda chamada exegese, vocês vão conhecer uma expressão em alemão que é muito utilizada, que é Sitzenleben, que é contexto vivencial. Ou seja, é no cotidiano que nós precisamos de conhecer os dramas da vida. Por isso o teólogo pastoralista, a teóloga pastoralista é aquele que olha para o cotidiano. Agora, ele olha para o cotidiano, mas analisa essa realidade humana, analisa a sua percepção da realidade, leva em consideração a tradição cristã. E aí entra então o diálogo do teólogo pastoralista, da teóloga pastoralista, com outras áreas da teologia, com o teólogo que é biblista, com a teóloga que é biblista, e entra em contato também com outros teólogos e teólogas que são da área da sistemática e da história. Ele olha para o contexto, dialoga com a tradição, Bíblia e história, agora dialoga também com outros instrumentos, ou seja, outras ferramentas, que é o uso das ciências, de forma específica, uma grande parte das ciências humanas. Agora, claro, as ciências de forma geral, elas se tornam auxiliadoras dessa compreensão. Esse diálogo que Cassiano Florestan faz abordando a ideia da metodologia em teologia pastoral, teologia prática, se aproxima muito do que ficou conhecido na América Latina como teologia da libertação. Nós temos outras formas de elaboração da pastoral. Uma delas é essa, e Cassiano Florestan, como um bom referencial, nos ajuda a compreender. Então, dando continuidade a este gráfico, apresentado pelo professor Márcio, preparado pelo professor Márcio, a gente acaba compreendendo qual então é a função. Eu, como um pesquisador na área de teologia prática, de teologia pastoral, eu preciso de me aproximar de um objeto. Eu gosto muito de um exemplo para que você consiga entender um pouquinho. Eu vou trabalhar depois, lá na hora da minha fala, algumas perspectivas, mas assim que você entendesse um pouquinho o seguinte: nós enxergamos as coisas, mas nem sempre enxergamos como elas são. Nós colocamos muito dos nossos valores nestes olhares. Há uma frase do Talmud, um livro litúrgico religioso dos judeus, que diz assim: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Há também um ditado árabe muito interessante que diz assim: olha, o que eu vejo nos teus olhos, ou seja, como que você está enxergando aquilo? Às vezes nós vemos as coisas, nós enxergamos algo, o outro enxerga de forma diferente. Um biblista muito famoso, Carlos Masters, um hermeneuta fantástico, fazia a leitura da Bíblia, a leitura popular da Bíblia. Ele, num livro, Por Detrás das Palavras, ele introduz o livro dizendo assim: a verdade está sempre do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala para que eu defina qual é o ângulo que eu vejo lá fora. Se eu fico mais retirado da janela, eu tenho uma visão mais encurtada do que está lá fora. Se eu me aproximo bastante da janela, eu tenho uma visão mais ampla do que está lá fora. Se me achego à direita, enxergo a torre da igreja. Se me achego à esquerda,
enxergo a praça da cidade. O lugar onde eu estou dentro da sala define o meu olhar. Por isso, uma coisa que precisamos ter clareza é que há um objetivo, que há um objeto, melhor dizendo, que nós vamos nos aproximar dele. E depende muito desse aspecto de aproximação. Depende das ferramentas que eu tenho para analisá-lo. De repente, da proximidade que eu tenho deste objeto. Mas a primeira questão é aproximar-se deste objeto de estudo. É necessário ter clareza. O teólogo, a teóloga, o pesquisador, a pesquisadora necessita entender sua aproximação. E há uma limitação nessa aproximação com o seu objeto. Que limitação é essa? É a limitação própria dos seus instrumentos, da sua subjetividade. Né? Durante um tempo na história já se tentou, e hoje existem algumas áreas que ainda tentam manter isso, a crença numa objetividade irrestrita. Né? O positivismo pregou isso, né? Uma objetividade irrestrita. A gente é capaz de descrever o objeto sem paixão nenhuma, sem partidarismo nenhum. Depois se viu que não é possível. Você tem outras posturas científicas dizendo que há a questão própria do subjetivismo, e aí uma outra área da ciência diz, sim, eu me aproximo do objeto e tudo que eu falo do objeto não é o objeto. Tudo que eu falo do objeto sou eu, que tenho percepção sobre o objeto analisado. E depois vem uma outra forma de abordar, chamada dialética, que vai dizer, nenhum nem outro, muito pelo contrário. É uma relação de objetividade e subjetividade. Há alguns estudiosos, dentre eles, você pode principalmente encontrar entre historiadores, que dizem assim, não é possível se aproximar de um objeto com total objetividade. E nem se sabe se com objetividade. Se aproxima de qualquer objeto de forma subjetiva, o sujeito que enxerga isso. E aí o que é importante nós entendermos? E aí eles vão dizer, tanto um que é Adam Schaff, que é um historiador, e o outro, vou pegar o livrinho dele aqui, até para ajudá-los um pouquinho nessa compreensão, Paul Ricoeur, esse Paul Ricoeur aqui, que é alguém que vocês vão se encontrar com ele na filosofia. O Paul Ricoeur vai dizer assim, o que é necessário é a boa subjetividade, ou seja, quando eu estou sendo subjetivo, sei que estou sendo subjetivo e deixo claro para as pessoas com quem eu estou falando sobre o objeto que eu estou sendo subjetivo. O que seria isso? Seria dizer, olha, eu tenho um objeto, eu me aproximo desse objeto, sei que vou tentar captar da forma melhor possível, mas eu não deixo de ser eu. Não deixo de ter minha fé, não deixo de ter a educação que eu recebi, minha percepção cultural das coisas. Quer dizer, por mais que eu tente me isentar dos meus valores, eu não consigo. Ok? E depois você tem um terceiro momento que a gente pode dizer, você, além de se aproximar deste objeto, fazer análise a partir dos instrumentais que a Bíblia te apresenta, que a teologia te apresenta, e que as ciências, sejam elas as mais variadas possíveis, elas te apresentam, você entra num processo de reflexão. Por isso que é uma análise da ação-reflexão, que nos leva a construir um saber. Então eu aproveito esses primeiros minutinhos aí para poder dizer para vocês, é importante que tenhamos clareza da construção do saber teológico, porque às vezes nós chamamos algo
de inspiração, né? Eu sou professor da área de pregação, de homilética. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, eu acredito na inspiração. Mas na realidade muitas pessoas estão chamando de inspiração aquilo que é improvisação. Elas improvisam uma ideia. Essa improvisação está ligada muito ao repertório que ela tem. Então ela tem um repertório de conhecimento, ela improvisa, traz esse repertório à tona. Quando ela tem um repertório grande, ela consegue improvisar com mais possibilidades, mas quando o seu repertório é pequenininho, essa pessoa é repetitiva. E aí você vê que ela muda de texto bíblico, mas não muda de sermão. Na área da pregação seria isso. Em outras áreas da vida também pode estar ligado a isso daí. Então ela se torna repetitiva. Nós temos que pensar que somos seres racionais, construímos pensamentos e, inspirados por Deus, fazemos uso dessa inteligência que Ele nos dá. E o teólogo prático, teóloga prática, o pastoralista, a pastoralista, leva em consideração este processo de pensamento. Por isso, seguindo essa metodologia, o que ele faz é a utilização do método hermenêutico, ou seja, ele interpreta. Agora, como que eu consigo olhar para a ação e consigo pensar essa ação e levar essa ação à modificação? O Cassiano Florestan vai trabalhar a ideia de praxis pastoral. A ideia de praxis pastoral, ele apresenta lá 4 pontos, mas a ideia é de que a praxis nos leva à mudança. Ou seja, você reflete sobre a ação, quando vai agir de novo, leva em consideração aquilo que refletiu. Depois, você reflete sobre aquilo que você tinha agido, levado em conta a reflexão. Depois você reflete de novo sobre aquilo que você agiu, que você tinha refletido, em cima daquilo que você já tinha feito. E isso vai acontecer direto, sempre acontecendo. Tendo isso em mente, eu começo então a falar da minha pesquisa. Essa aqui é a minha dissertação de mestrado que eu fiz em 2009. Quer dizer, foi um momento, eu diria assim, de dedicação, de estudo. Não é fácil a criação de um conhecimento, né, o fruto de uma pesquisa. E eu saí para pesquisar sobre um tema e depois de ter pesquisado, pensado, eu cheguei no título. O título é uma das últimas coisas que a gente tem clareza. A gente começa pensando um assunto, uma coisa que nos inquiete. Mas depois de tudo pronto, o título da minha dissertação ficou assim: a Igreja Metodista e sua ação pastoral frente ao fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. A Igreja Metodista e sua ação pastoral frente ao fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. Eu gostaria de dividir rapidamente a minha fala em 3 momentos, ok? Eu vou falar um momento mais metodológico, depois eu quero gerar algumas inquietações, fazer algumas provocações em vocês e depois mostrar como que uma pesquisa pode fazer proposição, ou seja, pode levar a possibilidades, a pistas de ações, principalmente nós que somos da área da teologia prática. Uma primeira coisa é quando você encontra um problema. Você vai atrás de um problema, a gente chama de problematização. E o problema foi mais ou menos o seguinte: eu, pastor de igrejas, fui pastor de igrejas por 24 anos, pastor titular, por muitas vezes o único pastor, igrejas grandes,
E essas igrejas tinham uma população muito grande de idosos, ou seja, a população de idosos era grande. E eu tive que pensar, refletir, como é pastorear as pessoas na terceira idade. Porque você vê muito falar em pastoral da juventude ou acampamento para jovens, trabalho com crianças, nós vamos fazer trabalho para famílias, trabalho com casais. Mas espera aí, como que a gente pensa essa ideia da velhice? Aí então eu fui aos estudos e descobri que a pirâmide do nosso país tem mudado. O que aconteceu em outros países, como na França, outros países da Europa, em 100 anos, no Brasil, em 3 décadas, iria inverter essa pirâmide, ou seja, do maior número de crianças até um menor de jovens e pouquíssimos de velhos, nós vamos passando por uma mudança e acredita-se que em 2050 nós invertemos totalmente. O número de idosos será muito maior que o número de crianças. E aí a grande questão é, nós não entendemos às vezes o mundo dos idosos. A gente fala em terceira idade, mas as pessoas da área da pesquisa, né, os chamados gerontólogos, eles vão dizer que existe terceira e existe quarta idade. Mas a gente chega lá. Mas o problema era esse. Eu descubro, preocupado com uma pastoral para idosos, vou pesquisar e descubro. Há uma mudança muito clara na questão própria da idade da nossa sociedade. Então, esse é um fenômeno mundial, mas no Brasil essa inversão ela acontece muito rápida. E a pergunta é, a igreja metodista, a igreja que eu sou pastor, essa era a minha indagação como pesquisador lá no começo. Eu, como pastor da igreja metodista, olho para minha igreja tem documentos que fala de engajamento social, que fala de luta pelas minorias, que fala de fazer missão em favor daqueles que necessitam. Será que minha igreja tem enxergado os idosos? Será que a igreja metodista tem olhado para os idosos? Ou eles fazem parte daquele grupo de invisíveis? Ou seja, da invisibilidade social dentro da própria igreja. E aí, com essa pergunta em mente, eu fui trabalhar, né? Mãos à obra. Como que eu vou, então, estruturar uma pesquisa? A primeira coisa que eu precisava era, no primeiro momento, compreender bem o que era essa ideia de envelhecimento populacional. O que é esse assunto? Envelhecimento populacional. Fui à pesquisa, fui entender o que era velho, velhice, envelhecimento. Fui entender quais são as áreas que cuidam disso, gerontologia, geriatria e a pesquisa em torno do fenômeno em si. O primeiro capítulo, então, foi estudar o fenômeno. Há um fenômeno mundial que no Brasil está acelerado, envelhecimento populacional. Depois, eu precisava de deixar claro para quem viesse ler a minha pesquisa, quais eram os conceitos ou as definições dos conceitos que norteavam essa pesquisa. Por exemplo, o que é teologia pastoral? O que é teologia prática? O que é praxis? O que é igreja metodista? Nem todas as pessoas teriam ideia. E aí eu invisto um capítulo só para trabalhar as definições, ou seja, quais são os pressupostos epistemológicos, quais são os pressupostos de conhecimento, né? Epistemologia, episteme, conhecimento, logia, estudo, estudo do conhecimento, ou seja,
de que forma de conhecimento eu estou falando. Eu não estava falando a partir da medicina. Eu não estava falando a partir de outros pressupostos de ciência. Eu estava partindo dos pressupostos de teologia prática, que até dialoga com outras áreas do conhecimento, porém tem clareza de seus instrumentos próprios. Depois, o capítulo 3, que foi o quê? Pesquisar, ir a campo, ver como que essa igreja metodista, que se diz engajada, como que ela tem lidado frente a esse fenômeno. Ela diz que tem uma ação pastoral efetiva em algumas ações no mundo. E a grande pergunta é, diante do fenômeno do envelhecimento, o que há? E aí eu fiz uma pesquisa de campo, ou seja, um trabalho de pesquisa que eu fui atrás dos idosos para conversar com eles e descobrir quais eram as suas percepções, como a igreja ela de fato cuidava desse tema. Então eu fiz perguntas. Você se lembra de sermões nesse tema? Você se lembra de alguma palavra no boletim sobre esse tema? Você se lembra de alguma aula de escola dominical que foi trabalhado esse tema? Quando se fala sobre o Estatuto do Idoso, você ouviu alguma vez na igreja falar sobre isso? Você conheceu o Estatuto do Idoso a partir da igreja ou a partir de algum outro canal? Então, foi a partir deste questionário, desse trabalho de pesquisa de campo que eu levantei. Vocês têm aí uma boa aula. O que é importante? Você entender que, para justificar o meu trabalho, eu coloquei tudo isso que expliquei para vocês. Olha, há um fenômeno, o governo federal já tem feito muitas coisas, pesquisadores de outras áreas do conhecimento já têm feito isso, então eu quero dizer que nós, teólogos pastorais, também podemos analisar esse assunto. Você tem o olhar da economia sobre a velhice, você tem o olhar da medicina, o olhar do turismo, o olhar da política. Qual é o olhar da teologia? E essa pergunta pelo olhar da teologia que foi a justificativa para que eu pudesse fazer uma pesquisa, para que eu fosse aprovado, né, para iniciar uma pesquisa. E a pesquisa, então, ela vai começar a partir da aprovação e do meu orientador dizendo, ok, estou com você, vamos trabalhar juntos. Eu precisava, então, de perguntar, quais são os referenciais teóricos, ou seja, quem são as pessoas que conhecem o assunto, quem são as pessoas que manjam do assunto, que eu vou usar como meus principais referenciais teóricos. E aí eu fui à busca disso. Descobri que Ana Amélia Camarano era uma pessoa que trabalhava essas questões estatísticas, né? E ela até hoje está no IPEA, né? Então, Instituto de Pesquisa e Estatística, né? Então a gente precisa de entender esses aspectos. Quem são as pessoas que nós utilizamos? A gente não parte de nós mesmos. Então, inclusive, eu coloco quais são os textos dela que me ajudam a refletir sobre isso. E na área da concepção de praxis, de pastoral, eu utilizei o Cassiano Florestan, que me foi apresentado pelo orientador, nós fizemos aula com ele sobre isso, e falei, esse aqui vai me ajudar nessa construção. Depois de ter clareza desses referenciais, eu então tenho que definir qual que é o método e a metodologia. Eu descubro que para eu construir o primeiro e o segundo capítulo, eu precisaria de utilizar de algo chamado método histórico, ou seja, eu vou atrás de bibliografia, vou fazer uma análise histórica desses temas.
Ou seja, o que é o fenômeno do envelhecimento populacional? Eu vou fazer levantamento bibliográfico. O que é que se entende por estes temas, por praxis, por pastoral, por prática? O que se entende por isso? Então, foi um tipo de método que eu utilizei para esses 2 capítulos. Agora, no 3º capítulo, eu tive que mudar porque era uma pesquisa de campo. E por ser uma pesquisa de campo, eu tive que assumir uma forma de questionário. Vocês não têm ideia quantos tipos de pesquisa através de questionário é possível. Eu tive que escolher um que pudesse coadunar com o projeto que eu tinha de fazer esses levantamentos. E aí descobri, o método é estatístico, ok, mas eu vou fazer esse survey descritivo. Ou seja, ele tem parte quantitativa, parte qualitativa dessa pesquisa. E aí eu preciso de aprender a juntar esses dados do número e os pesos que eu vou dar nas respostas. Também tive que definir qual que é a metodologia. Se eu ia fazer a partir do método histórico, o 1º e o 2º capítulo, então, é pesquisa bibliográfica e documental. Eu fui atrás de documentos do governo, peguei documentos do IBGE, peguei vários documentos para tentar entender o que é esse número, por que cresce idoso, por que diminui isso, por que morre mais homens e menos mulheres, né? Só para você, quem sabe, aí pensar um pouquinho. Nós temos tudo isso daí escrito. Por exemplo, existe algo chamado feminização da velhice. O que é isso? O número de velhas é muito maior que o número de velhos. E isso torna a velhice com características femininas. E aí a gente tem toda uma forma de abordar esse tema da feminização da velhice. O 3º capítulo, eu vou fazer pesquisa de campo, quantitativa por amostragem. Não dava para que eu pudesse trabalhar todos os idosos metodistas, não. Eu tive que fazer um recorte. Vou fazer pesquisa em tantas igrejas, essas igrejas têm as características assim, 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 será feito de tal forma, com tantas perguntas. Tive que definir toda essa metodologia de trabalho. Então, dentro disso daí, você então começa a pensar, qual é a metodologia então? Aí eu tive que apresentar, olha, eu vou analisar igrejas metodistas que tenham mais de 90 anos de vida e missão, ou seja, eu quero ver igrejas onde ela já está há tantos anos plantada naquele lugar que tenham membros muito antigos. Vocês não sabem da maior. Se vocês lerem um dia a minha dissertação, vocês verão, eu fui um rapaz de pouca fé. Porque uma das perguntas é: há quanto tempo você é membro da igreja? Eu coloquei 5, 10, 15, 20, 25, fui até 50 anos. Muita gente tinha mais de 75 anos de membro da igreja. Mais de 75. Sabe o que é 75 anos frequentando a mesma igreja? Desde adolescente. Conhecer essa igreja em vários momentos da história. Então, é muito importante que você tenha clareza disso. Eu precisava de definir. Porque se eu chegasse numa igreja, falasse, não, eu quero conhecer uma igreja nova, com 3 anos, provavelmente teria pouquíssimos idosos ou nenhum, porque a grande maioria que se aproximou dali são pessoas mais novas. Os mais velhos, ou eles já estavam em algum lugar, ou eles se achegam, mas são pouquíssimos em igrejas novas. Então eu defini quais eram as possibilidades e fui então fazer pesquisa nessas 3 grandes igrejas. A Igreja Central de Campinas, eu fui pastor dela. Fui fazer na Catedral, na época eu era o pastor dessa igreja aqui, Catedral Metodista de Piracicaba.
e fui fazer na Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. Eu pedi para os pastores se eu poderia, depois de uma escola dominical, ter de meia hora a 40 minutos com os idosos. E quem quisesse participar da minha pesquisa. E o que eu fiz? Eu então distribuí o questionário, eles tinham que autorizar que eu utilizasse as respostas deles numa pesquisa. É toda uma ligação que tem que ser feita, aprovação, né, no comitê de ética, para que você use os dados de alguma pessoa. Dentro disso daí, eu tive que trabalhar o perfil dos entrevistados, qual que era a idade, homem ou mulher, tempo que frequentava a igreja, conhecimento sobre o tema. Depois de traçar o perfil, eu perguntava sobre a ação pastoral da igreja na ótica deles. Perguntava a percepção que eles tinham da escola dominical, dos cultos, dos encontros, se eles conheciam os periódicos da igreja, o boletim da igreja, o jornal da igreja. Eu pergunto sobre os sermões, pergunto sobre a ação da igreja do ponto de vista docente. E aí, depois de ter feito toda essa pesquisa, eu chego a algumas considerações finais. Consideração essa que lá no meu segundo capítulo eu havia definido o que era a Igreja Metodista e como que era a postura da Igreja Metodista frente a sua proposta missionária. E a minha pergunta era: como que essa igreja que se diz engajada socialmente, ela vive? Eu descubro que ela tem um documento muito bom chamado Plano de Vida e Missão da Igreja, que fala do cuidado e que deve se cuidar de todo mundo, porém na prática isso não se efetivava. Logo, esse é o papel da praxis, né? Olha, mas espera aí, a ação aqui não condiz com esse documento. O que eu tenho que fazer na ação para que ela possa responder ao documento? E o que eu tenho que fazer no documento para que ele corresponda à ação? E nisso você constrói esse aspecto. Então, a ideia foi trabalhar de forma consciente, reflexiva, esse tema de uma pastoral para e com os idosos. Como que a igreja pensa uma ação? Não só aquela ação, eu diria assim, onde os idosos são passivos, né? Nós vamos cuidar dos idosos. Não, uma pastoral, uma ação pastoral que fosse para os idosos e fosse com os idosos. Eles também são pessoas. E aí dentro disso daí há questões fantásticas que a gente precisa de tempo para dialogar mais, que é sobre entender a velhice. A gente às vezes infantiliza o idoso, né? Já prestou atenção que a gente às vezes infantiliza as pessoas mais velhas? E aí o que eu posso dizer para vocês é que no final toda essa pesquisa levou a entender os desafios do fenômeno, levou esses resultados da pesquisa a ajudar a construir, a partir dos conceitos de Cassiano Florestan, algumas pistas pastorais de cuidado para os idosos e com os idosos. Então isso é muito importante. Então essa aqui é a minha pesquisa. Então foram 2 anos desde que eu escrevi o projeto, depois comecei a fazer as disciplinas, comecei a ler, escrever, e você escreve, o seu orientador diz está bom, às vezes diz está ruim, você tem que melhorar, vamos mudar isso, e a gente vai caminhando. Agora eu pediria mais alguns minutinhos para a gente pensar num segundo momento aqui, antes da gente dialogar sobre a metodologia, algumas curiosidades para que vocês entendam o que nós, como teólogos práticos, pastorais, precisamos de refletir. Então, nesse segundo momento, eu quero fazer algumas provocações. Então, segura aí, né? Anotem se vocês quiserem anotar aí para a gente. Uma primeira coisa, a ideia de longevidade não é nova, gente.
não é nova. Essa ideia de que o povo quer ficar mais velho, nós temos algumas áreas de reflexão. Eu, o professor Márcio, professora Blanches, participamos de um encontro de um grupo de pesquisa lá de Belo Horizonte sobre finitude. As pessoas têm dificuldade de se dar com o seu fim, né? De lidar com o fim da vida, né? Então, essa ideia de viver muito é antiga, porém, né, o desejo de viver muito, porém, nos últimos 50 anos esse negócio tem dado certo. Mas pense o seguinte, se a gente for olhar mitos, nós temos mitos antigos, por exemplo, a Sibila Cumana é um mito grego, onde a Sibila, que cuidava do templo de Apolo, ela era uma sacerdotisa, ela um dia vai conversar com Apolo e diz assim, vamos conversar o seguinte, se eu te pedir uma coisa, você me dá? Sabe aquela conversa de criança com o pai? Se eu pedir, o senhor me dá? Vai, o que você quer? Ah, não, eu só vou falar se o senhor falar que vai dar. Não, eu não vou te dar se você me falar o que é. Ah, não, se o senhor não vai me dar, então eu não vou falar. E fica aquela conversa. Ela ficou tanto na cola de Apolo, que Apolo falou, não, então tá bom, eu dou o que você quer. O que é que você quer? Ela tira a mão com um monte de grãos de areia e diz, eu quero viver desse tanto de grão de areia que tem aqui. E ele gostava muito dela, porque ela cuidava bem do seu templo, e ele então concedeu. Mas, gente, ela pediu para viver muito, mas esqueceu de uma outra coisa. Ela esqueceu de pedir a juventude eterna. Conforme ela envelhecia, ela se encarquilhava mais, ela ficava cada vez mais magra, e segundo um mito, nós estamos diante de um mito, uma forma de elaborar reflexões e conhecimentos, ela precisou de ser trancada numa gaiola, porque ela foi afinando, emagrecendo, encarquilhando, que qualquer vento ou qualquer animal poderia acabar com a sua vida. Você tem um outro mito também romano agora, né, grego, já de uma época greca, né, indo para greca-romana, e que é o Titônio. Você tem também, no século XVI, Ponce Leão faz um trabalho, né, muito forte, trazendo um grupo grande da Europa, né, para as Américas em busca da fonte da juventude. Acreditou-se que lá na Flórida tinha uma fonte da juventude. Nós temos a historinha do Peter Pan, e você sabe que o Peter Pan, ele é aquele menino que se recusa a crescer. Ele quer ser moleque o resto da vida. Então, são aventuras mágicas. Ele se recusa a envelhecer. Você tem filmes, por exemplo, não sei se vocês já assistiram esse filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Gente, é muito interessante, porque ali trabalha um fenômeno, né? Então é uma ideia para a gente refletir, que ele nasce com aspecto de 80 anos, e ao invés de envelhecer, ele se rejuvenesce. E ele conhece uma criança, ele com aspecto de 80 e ela com aspecto de 10 anos, só que enquanto ela vai envelhecendo, ele vai rejuvenescendo, chega no meio termo da vida, os dois estão muito parecidos, se tornam namorados, só que ela continua envelhecendo e ele continua rejuvenescendo, até que ela faz o enterro dele, porque ele morre quando se torna um bebê. O momento que era para ele estar nascendo, ele está morrendo. Isso é para mostrar essas dificuldades que nós temos, esses mitos que nós temos. Há um outro filme também, baseado num livro, né, homônimo, que é o Retrato de Dorian Gray, que trabalha esse aspecto da dificuldade de se envelhecer. A história é mais ou menos assim: o rapaz é muito bonito, estamos na era vitoriana, e de repente um pintor fala, você é tão bonito, cara, vou fazer um retrato seu. E ele faz, e no dia da inauguração do retrato, esse rapaz fala, puxa vida, quem dera o retrato envelhecesse e eu permanecesse sempre dessa forma.
E o que é que acontece? Acontece uma loucura. O retrato passa a envelhecer e ele fica sempre do mesmo jeito. As pessoas envelhecem, morrem, ficam doentes, passam por tudo. Ele tem a vida mais devassa possível. E o que é que acontece? Ninguém vê uma mudança na vida dele. Todos mudam, todos sofrem, todos morrem, menos ele. Então, vejam que esses temas não são novidade, eles estão nas reflexões de várias formas. Agora, eu e você não somos Peter Pan, não podemos negar de envelhecer, nós não temos uma fonte da juventude, nós não nascemos idosos e vamos rejuvenescendo, nós não temos um retrato que envelhece no nosso lugar, logo a gente tem que refletir sobre velhice e pensar como é que a gente lidar com a velhice dos outros e com a nossa própria velhice. Tem uma frase que eu gosto muito que é essa daí: só não chega a velhice quem morre cedo. Então a gente precisa de ter clareza. Velhice e envelhecimento é diferente. Vocês depois vão poder ver aqui algumas anotações que eu faço. Só que a ideia de velho, as pessoas têm muita dificuldade. Eu não tô velho, eu não sou velho não. Eu não sou velho, né? E as pessoas têm medo de lidar com essa ideia do velho, porque em português velho dá uma ideia, eu diria assim, muito pejorativa daquilo que é descartável, ultrapassado, estragado, que deve ser jogado fora, que é decadente. E aí o que acontece? Não, nós não chamamos as pessoas de velhas, elas são idosas. Não, elas estão na terceira idade. Não, elas estão na melhor idade, na boa idade. Gente, mudou-se o nome, mas se manteve o preconceito. E o grande problema que nós temos hoje do fenômeno da relação com os idosos é esse. A gente até quer amenizar o que seja a forma de chamar a pessoa na sua velhice, mas mantém-se os preconceitos. Nós temos leituras gerontofóbicas. A gente olha muitas vezes para a velhice de forma, eu diria assim, caricaturada, estereotipada, né? Quantas vezes nós olhamos desse jeito? A Simone de Beauvoir, ela escreveu, né, esse livro aí, é um senhor livro, né? Esse livrinho aqui, ó. E a Simone de Beauvoir, ela é a primeira a fazer uma história da velhice. Ou seja, como que as pessoas tratam os idosos no decorrer da história e das culturas. E ela diz assim: se você quer conhecer como uma sociedade, qual é o significado que ela dá para a velhice, é só ver o que ela está fazendo com os seus idosos, com os seus velhos. Então o livro dela é algo que vale a pena, né? Vocês estão no primeiro ano, ainda não viram, mas eu gosto muito de utilizar algumas possibilidades pedagógicas, né? Eu gosto muito de fazer dinâmicas com óculos, com peruca, com roupa, né? E eu dou muita palestra em igrejas, em vários lugares, e eu gosto muito dessa ideia performática, né? De transformar esse ambiente do conhecimento num ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais lúdico, né? Aqui na faculdade de terceira idade da universidade, da nossa universidade, eu já dei palestras várias vezes, dou palestras em hospitais, em casas de idosos, né? Então, para trabalhar essa ideia da velhice. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar são olhares diferentes para a velhice. E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria apenas de pincelar. Um dos olhares que a gente pode ter é o olhar de um estudo bíblico sobre o que é o idoso. E aí, na minha pesquisa, eu fui fazer um estudo de como é essa compreensão, essa ideia do zaquém em hebraico,
qual o significado disso daí. E faço todo um levantamento na época da monarquia, do êxodo, da monarquia, do exílio, do pós-exílio. Depois eu vou para o Novo Testamento, olho para o Sinédrio. Depois do Sinédrio, vou lá para as cartas, né, na igreja primitiva, né, olho para a construção daquela ideia de presbítero. Quem são os presbíteros que o Novo Testamento trabalha? São os anciãos, né? E faço todo um levantamento. E a partir disso, eu então, depois de toda essa reflexão, eu vou para o final da minha pesquisa, né? Então, terminando minha pesquisa, eu chego na seguinte ideia. Olha, eu estudei e vi que o próprio governo tem políticas públicas pensando aí nessa mudança em relação ao fenômeno do envelhecimento. Então não adianta isso ficar só no papel. É necessária ação em favor de que isso aconteça de fato. Então, essa demanda traz desafios para o Estado precisa de se reinventar. Para a sociedade, porque aí a sociedade tem que aprender a tratar dos seus idosos. E para a própria família, como que a família trata dos seus idosos? Agora, a igreja é parte de tudo isso. A igreja está no Estado, na sociedade e na família. E a pergunta é como que a igreja pode agir? E aí eu terminei minha pesquisa apresentando algumas pistas pastorais de ação com e para os idosos. E essas pistas estavam ligadas como que a gente faz missão com e para os idosos, como que a gente faz educação cristã com e para os idosos, como que a gente trabalha a liturgia, o culto, as ações culticas com e para os idosos, como que a gente trabalha a relação interpessoal, a comunhão com e para os idosos, como que a gente trabalha o serviço ou as ações ministeriais com e para os idosos. E aí vem então as ações de cada um: missão, educação cristã, liturgia, comunhão, serviço. Depois de todo esse trabalho, eu encerrei então minha pesquisa com essas propostas. Tive várias referências bibliográficas. Algumas delas eu deixo aqui porque esse material vai ficar com vocês, então vocês podem ver alguns dos livros que eu pesquisei, ver aqui alguns artigos, inclusive com o endereço eletrônico, que vocês podem dar uma olhadinha aí de atividades, e aqui também todos os tipos de figuras e o que foi citado, onde estão as referências delas. Professor Márcio, acelerei bastante aqui para ter essa oportunidade. Obrigado, me coloco agora à disposição sua e da classe para a última meia hora da nossa aula. A minha pergunta para o professor Paulo é a seguinte: aproveitando essa sua pesquisa e esse estudo que o senhor fez em relação à longevidade, sabendo que a longevidade é um indicador super positivo para pensar no futuro de uma sociedade, eu observo, a partir da minha reflexão sobre tudo que o senhor nos falou, que a população negra não está inserida nesse cenário. Por quê? Sabendo eu que 7,9% das pessoas com 60 anos no país são negras ou pretas, contra 55% de brancos e alta porcentagem de pardos e outros. Então, pensando nesse seu estudo, eu gostaria de saber se o senhor focou em algum momento nessa população negra, na expectativa do negro no Brasil, que é de 67 anos, em relação a um branco que é de 73%. Então, nessa aplicação, eu gostaria de saber se o senhor fundamentou ou se o senhor especificou alguma parte da sua pesquisa em relação a esse público que sofre mais, porque não chega a alcançar a longevidade, porque se a gente for parar para pensar no negro,
principal desafio a ser superado é se manter vivo para chegar, né, para que essa pequena porcentagem de 7,9% chegue a essa idade de 60 anos no país. Eu gostaria de saber se o senhor tem algo a falar em relação a esse ponto. Marli, na minha pesquisa, eu trabalhei várias linhas, né, de análise pelo IBGE, mas não fiz esse marco entre brancos, pardos e pretos, ok? Então, eu não fiz levantamento das cores. Então, ela é muito importante para que você saiba. Mas, minha percepção é tal como a sua, né? A população negra, né, ou os pretos, como uma grande parte hoje tem trabalhado a partir da cor, né? Uma questão importante estes lutam pela vida, é uma classe mais empobrecida, então tem menos acesso às condições de saúde, acabam ficando com trabalhos que são trabalhos mais pesados e que exigem mais. Então eu suspeito que vamos dizer assim, uma análise aprofundada, estatística, possa nos ajudar bastante. Mas isso ficaria para uma outra linha, eu diria assim, de pesquisa, que valeria a pena a gente levantar, né? Quem sabe dentro do corte que eu fiz dos idosos, mas que valeria a pena a gente trabalhar aí. Assim como eu fiz a diferenciação entre a questão de gêneros, né? Que há uma mortalidade maior de homens do que de mulheres, eu creio também que a mortalidade de pretos é maior que a mortalidade de brancos. E aí há aspectos sociais, econômicos, culturais que ajudariam nessa interpretação. Professor Divino, posso te fazer uma pergunta? Para mim? Isso. Aproveitando esse cenário, talvez esse cenário não se aplique, não deveria, mas não se apliquem a todos, né? Mas eu acredito que a mim e ao senhor, ele se aplica ao cenário que a gente está vivendo agora, da luta a favor, né, da democracia social, que ainda é ilusória, que ainda é uma utopia, e a gente vê o cenário em que o mundo se encontra, e eu gostaria de saber assim, se o senhor tem uma ação pastoral, né, como nós aprendemos aqui sobre a ação pastoral, né, a gente está falando de ação em relação à prática fora da igreja, fora do cenário acadêmico. Eu gostaria de saber qual que seria o seu pensamento, a sua reflexão, ou o papel da igreja em relação a esse cenário que a gente está vivendo de discriminação, né, do racismo e da luta pela democracia racial. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma fala, alguma reflexão a fazer em relação a esse cenário que nós estamos vivendo agora, porque nós falamos muito de pandemia, nós falamos muito da situação, né, da enfermidade do país no momento, mas nós falamos pouco sobre essa questão do negro e sobre esse desafio que a gente está enfrentando agora dos movimentos contra o racismo, né, dos movimentos a favor da democracia racial. Sim. Bom, Marli, essa é uma questão histórica no nosso país e no mundo, né? A gente tem avançado muito em algumas pautas e alguns processos aí de democratização e também de políticas públicas, né, que deram à população negra uma certa visibilidade e oportunidades no nosso país, porém já há muito tempo essas políticas todas têm retrocedido. E esse é um cenário não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, tanto que a gente tem visto todos esses reflexos, né? Apesar de muitos negarem o racismo, ele existe, ele é real, e eu costumo dizer que, assim, nem sempre ele é falado, ele é muito velado. E, às vezes um olhar mostra o racismo, às vezes uma atitude mostra o racismo, e nem sempre é fácil descrever. E eu penso assim, como teólogos e teólogas, é nosso papel ajudar
não só os espaços onde atuamos, no caso a academia, mas também nós que fazemos parte, vocês que, eu falo nós, eu já estou, acho que convertendo todos vocês à teologia prática, eu e o professor Paulo aí, acho que a gente fala tanta paixão dessa área da teologia pastoral, que a gente acha que todos vocês vão assumir conosco esse centro da teologia prática, teologia pastoral, né? Não fazendo de modo algum exclusão das outras áreas, né? Mas, assim, como teólogos que atuam em diferentes áreas, seja na área da Bíblia, seja na área da teologia da história ou sistemática, e particularmente nesse setor que nós atuamos, que é a teologia pastoral, a teologia prática, é muito importante que a gente ajude a academia a refletir sobre esses temas, porque também na academia essas situações aparecem. A gente não deseja isso, mas há muitos racismos velados na academia, muito também tem caído, mas, por exemplo, a presença de um professor negro na universidade, eu acho que é importante, vai mostrando, né, um pouco das nossas conquistas e lutas históricas. Algumas igrejas há a presença maior de negros, outras nem tanto, mas o fato de ter ou não ter alguém na comunidade negra não quer dizer que esse tema não tem que ser tematizado, abordado. E aí eu penso que não só nós negros podemos assumir estas e outras bandeiras, mas é muito importante que a gente possa contribuir com a igreja, com a área acadêmica, com reflexões que ajudem a igreja a pensar o racismo contra o negro, a violência contra a mulher, entre outros temas. Mas especificamente esse que você toma, é a tarefa do teólogo refletir sobre esses temas e propor ações. Aí já avançando no campo das ações, eu diria assim, a construção de conhecimentos na área da teologia, seja de que setor for da teologia, Bíblia, história, sistemática ou teologia pastoral, que ajude em novas interpretações sobre o racismo e como vencer o racismo, é uma ação. Ponto. É isso que precisa no mundo acadêmico. Também esses estudos também, eles têm impacto na vida da igreja. Então, contribuições das diferentes áreas da teologia que cheguem à igreja, ajude também a formular novas perspectivas em relação ao olhar da igreja sobre esse tema. Nós já tivemos momentos históricos em que, assim, foi comum aquela doutrina de que o negro era alguém que não tinha alma, não era alguém que não tinha, era alguém que não tinha, que era negro com uma condenação devido a um pecado, etc. Essas teses que nos chocam quando a gente ainda ouve elas, cada vez mais elas perdem forças. Apesar de que em alguns grupos, sobretudo grupos que querem acentuar a questão do racismo, elas renascem de forma muito violenta, infelizmente. Mas cada vez mais que nós contribuímos com teologias, estudos que refletem esse tema, a gente ajuda a vencer essas interpretações errôneas, equivocadas da Bíblia. Também em termos de ações, assim, quanto mais a gente levanta na igreja estudos que mostram, né, a importância da igreja se engajar nesses processos, a luta pela justiça, a luta contra o racismo, também são caminhos também. Né? Então, o pastor, o teólogo tem um papel pedagógico. Então, nem sempre as pessoas expressam racismo porque elas são racistas. Às vezes elas aprenderam. E como elas aprenderam a ser racistas, elas podem também reaprender a serem também pessoas não racistas. Então, o papel educacional a gente nunca pode abrir mão, seja como teólogos, como pastores e pastoras, líderes da comunidade, leigos, né, líderes da comunidade, enfim, é muito importante. E há outras ações também. Então, assim, quando você, às vezes, reúne jovens da tua igreja, reúne pessoas negras da tua igreja, para poder pensar sobre o ser negro, eu costumo dizer assim, que uma das primeiras conversões minha foi a Cristo. A cor foi a segunda conversão maravilhosa que eu tive na minha vida. Essa é uma demanda, é uma realidade que faz parte de muitos dos negros, né? A gente demora para poder se perceber como negro. Acho que você, como mulher negra, também
tem um outro nível também de acessão também, de conversão, que além de se converter ao papel de mulher negra, a questão também de assumir certos padrões também, como cabelo, entre outras questões, estereótipos, né, que vai se formando a processos de conversões na vida da gente, né, e que também são conquistas de autonomias também muito importantes. Então, o papel educacional é um caminho, o papel também de engajamento também social é outro caminho, ou seja, que políticas, que trabalho, que ações eu posso fazer para a igreja para poder ajudar, né? Às vezes, uma ação social da igreja pode focar em educar população negra para que ela possa ter maior acesso à educação e daí ter mais possibilidades de alcançar acessos na sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que precisa da questão educacional como um trânsito, né? Então, se a educação é importante, também é um caminho de possibilidades, né? Enfim, o papel educacional de nós como teólogos, como pastores e pastoras, líderes leigos da igreja, deve ser assumido nessa dimensão, eu diria aí, que é da luta contra o preconceito, contra o racismo e todas as formas de racismo. Mas falando especificamente contra isso que você disse aí, eu penso que são alguns caminhos, alguns pontos, né? Eu penso serem importantes aí. Professor Márcio, eu gostaria de aproveitar esse momento, partilhar um pouquinho aqui com a Marli, porque eu diria assim, como a gente tem um tempo rápido, às vezes, para fazer colocações, né? Marli, a mesma metodologia trabalhada para a questão do idoso, a partir da teologia prática, eu acho que pode ser trabalhado para outros temas que a gente poderia chamar de minoria, entre aspas, né? Ou seja, são áreas fragilizadas da nossa sociedade. E eu acho que o Cassiano Florestan, esse livro, ele nos dá essas pistas que você trabalha aí. E como ele apresenta esses 5 pontos, porque a educação é uma delas, mas a gente tem muitas áreas. Vamos pensar o seguinte, ó. Área da missão, o que nós podemos fazer na área da missão? Ou seja, missão aqui enquanto querigma, proclamação. Qual que é a forma de proclamação que nós temos como teólogos que valorizam pretos, que valorizam mulheres, que valorizam pobres? Ou seja, quais são os valores da nossa pregação? A gente tem que pensar nisso. A pregação é uma das formas. E a gente prega, um exemplo que vocês verão, é que pregação é uma coisa, sermão é outra. Sermão é aquele tipo de discurso que a gente tem no contexto do culto. Agora, pregação é tudo. Pregação é a camisa que eu coloco, os escritos que estão na minha camisa, é a bandeira que eu levanto, é a forma de viver na frente das pessoas. Ou seja, há muito, quer dizer, como que é a nossa proclamação, o nosso querigma, a nossa missão? Outra área é a educação. A gente pode educar dentro da igreja, né, para a luta, e a gente pode educar fora da igreja. Os aspectos próprios litúrgicos. Como que é a educação ainda educação, tanto para... E a educação, tanto sentido educação cristã, quanto também educação formal, né? Quando eu falei assim, você produzir um cursinho para negros, por exemplo, ou para pessoas vulneráveis. E a gente em Campinas Metodista, ela tem um cursinho, não sei como é que vai ficar essa coisa esse ano, mas é para pessoas que querem fazer o Enem e são vulneráveis e não tem como pagar. Não, e lá nós temos no bairro São Marcos um trabalho num bairro extremamente empobrecido, uma grande maioria preta, onde o trabalho lá são aulas de sapateado. E o grupo de sapateado lá já fez, inclusive, turnê na Europa e nos Estados Unidos, levantando fundos para a própria valorização daquele espaço, né? Então, você tem a própria liturgia, né? Como que a gente trabalha a nossa liturgia? Música de preto. Pode dentro da igreja? Essa é a pergunta,
né? E eu faço para você. Pode ou não pode? Ou é só a música de branco da Europa? Ou é só a música que vem? O que você acha, Marli? Hoje, nossas igrejas estão abertas para músicas que vêm da cultura negra? Não, então. Então, entende que a própria liturgia precisa de ser repensada. A própria comunhão. Como que a gente trabalha a comunhão com, eu diria assim, essa população? Como que a gente se envolve com essa população lá do nosso bairro? Como que a gente presta serviço? Eu diria que o mesmo que a gente trabalha para o idoso, a gente pode trabalhar para o negro. Para e com. Então a gente precisaria de trabalhar. Eu diria assim, essa metodologia, eu só aproveito o professor Márcio aqui para compartilhar, né? Essa ideia, essa metodologia nos ajuda a trabalhar N possibilidades, né? De avançar nesses temas, que são temas extremamente fragilizados da sociedade brasileira. E a gente falou de música, né? Às vezes assim, só tem muito preconceito. Primeiro preconceito foi contra o samba. Tem uma origem entre os negros, né? Hoje há outros ritmos também que aparecem também esse tipo de preconceito também, né? Em questão de populações vulneráveis, daí por diante, né? Então, o professor Paulo tem razão. Aquele caminho que o Florestan nos coloca nos dá um norte para poder fazer teologia pastoral em vários setores, em várias questões que tocam a sociedade hoje, ou desafios que se apresentam, como essa pandemia, entre outras questões que podem surgir na nossa caminhada ministerial. Alguém mais tem pergunta? Só aproveitando isso, acho que é um tema que está em voga aí, né? Marli, eu fui pastor na igreja de Piracicaba, pastor Márcio também foi pastor em Piracicaba. Lá nós tínhamos um grupo grande de angolanos que vinham estudar na nossa universidade lá. E os angolanos vinham com o seu jeito de música afro, né? Eles começavam a cantar, o preconceito de muitas pessoas eram grande. Então hoje, a gingada do negro cabe dentro da igreja? As pessoas dão espaço? Ou seja, instrumentos que são marcados pela cultura negra, um atabaque na igreja, as pessoas têm dificuldade. Quer dizer, há algumas questões que estão ligadas. Como que a gente constrói essa nova cultura, né? Então eu diria assim, são aspectos de reflexão, mas de ação que começa também em vários pontos, dentro e fora da igreja. Pensando na tese, né, do professor, que é focada na igreja metodista, com o público mais idoso, no geral a gente vê esse público da metodista como realmente um público que tende a ser um pouco mais idoso, né? Como que dentro desse estudo que o professor fez, né, pode se conciliar, né, essa população idosa com a população mais jovem, ter uma mensagem que abranja, né, esse público em geral e às vezes até, como poderia colocar, evitar essa evasão, né, de jovens que a gente acaba percebendo um pouco dentro do metodismo? Eu diria o seguinte: um aspecto extremamente importante é entendermos que a crise geracional ela não é só dentro da igreja, né? Por que igrejas tradicionais históricas têm uma crise maior entre idosos e jovens? Porque essas igrejas têm um número grande de idosos. Igrejas que nasceram depois, vamos imaginar, uma igreja que tenha 20 anos de vida. Por mais idoso que a pessoa tenha chegado lá, se ela chegou com 30 anos, 40 anos, ela está com 60 agora. E ela já conheceu uma outra forma de igreja. Então, a crise geracional, ou seja, a dificuldade geracional está... Hoje a gente vive de 5 a 6 gerações transitando a nossa sociedade.
né? Então, a gente precisa de entender. Você tem a geração que nós chamamos lá dos mais tradicionais, que são aqueles de 70, 75 anos para cima, né? Agora você tem os baby boomers, que são aqueles... Os baby boomers são aqueles que hoje nas igrejas são os que exercem muitas lideranças de administração. Você tem aí a geração X, que chega aí aos seus 45 anos. Você tem a geração Y, que a gente imaginava que eram adolescentes, mas que hoje não são adolescentes. A geração Y já chega até os 30 anos, em alguns estudos 35. Você tem a geração X, Y, a Z, que hoje é aquilo que nós chamávamos de geração Y antigamente, ela é a geração Z, que é uma geração Y agudizada. Você tem essas crises relacionais. O que a gente precisa aprender a trabalhar, não só na igreja como na sociedade, é o respeito. Eu gosto muito de trabalhar, e aí eu diria o seguinte, claro que entra muito esse perfil. Eu gosto de um filósofo chamado Martin Buber. Martin Buber é conhecido como o filósofo do relacionamento. Martin Buber, ele, um judeu com valores religiosos, sua filosofia é muito marcada por isso. E ele escreve um livro que marca esse pensamento, que é o livro Eu, Tu, Eu, Isso. Ele disse que a relação humana, seja com outros humanos ou com coisas, é uma relação eu, tu ou eu, isso. Ele chama de eu, tu quando eu, enquanto pessoa, valorizo o outro como uma alteridade, ou seja, como um outro eu. E na minha relação com o outro eu construo uma novidade. Então, eu, em relação com o outro, crio algo novo. É uma relação em construção. Eu dessa relação não saio o mesmo e o outro não sai o mesmo. Nós construímos algo. Existe também a relação eu-isso, que é a relação com o outro marcado pela coisificação. Eu coisifico o outro. E quando coisifico, o que eu faço é o seguinte: eu entro do jeito que sou, o outro não vale nada porque é coisa, eu saio sem ser mudado e não permito que o outro mude. E isso pode ser numa relação, um exemplo, numa novela, você vê lá, estão as pessoas lá na mesa conversando, comendo, falando certas coisas, que a empregada está do lado aqui como se fosse um poste. A relação não é eu, tu, é eu, isso. Isso aqui é coisa. Entendeu? É lá no ambiente de trabalho onde o chefe trata aqueles que ele lidera como coisa. Eu sou o maioral. Eu faço, você manda. É o menino do Xerox, não é o Joãozinho. É o menino do Xerox. Essas relações acontecem. Na igreja, tal como nesses lugares, o que a gente precisa de plantar são relacionamentos pautados por esse eu, tu, por esse respeito do outro. Então, eu vivi muito disso, acredito que você também, né, se é antiga na igreja, viveu muito dessas crises que a gente tem geracional. Quando os jovens iam cantar, né, na minha época, os idosos não queriam cantar a música dos jovens, os jovens não queriam cantar a música dos idosos, né? Esse tipo, a gente não gosta. Pode ter coreografia na igreja ou não pode? Pode cantar. Quando eu era pré-adolescente, não podia tocar violão dentro do templo. Dentro do templo só se tocava órgão, nem piano tinha dentro do templo. Louvor, não existia esse negócio de louvor no culto. Quando falava os jovens vão cantar, ia lá uns 10, 15 jovens para frente da igreja com a mãozinha para trás e cantava lá, celebrai com júbilo ao Senhor. Era isso era a participação da juventude. De repente, década de 80, vem uma mudança na estrutura com as chamadas comunidades, louvorzão.
isso traz um novo paradigma litúrgico e traz algumas novidades. E até idosos e uma geração mais nova conseguir relacionar isso num só culto foi muita dificuldade. Quando eu tinha 15 anos, os jovens, eu era dos juvenis, os jovens compraram uma bateria para a igreja. Estreamos ela no sábado. Você é metodista, não é? Você conhece Sim, sou da... Você conhece o pastor Natanael, lá de Ribeirão Preto? Ou não? Não. Não. Pastor é irmão do bispo Adonias. Pastor Natanael era o presidente dos jovens. Então faz tempo, hein? Aí, compramos e estreamos no sábado. Domingo de manhã chegamos para a escola dominical, cadê a bateria? O pastor, naquela época nós tínhamos uma figura de um que liderava. Como é que era o nome mesmo, professor Márcio? Ai, me deu branco aqui, o guia leigo. Me falaram, guia leigo. Guia leigo. O guia leigo, ele e o guia leigo trancaram a bateria numa sala. Os jovens conseguiram reaver depois de 3 meses e muita briga em reunião. Então, essa briga geracional, ela é difícil. Por isso que a gente precisa de pastores e pastoras que sejam pacificadores, que ajudem essas gerações a dialogar, a se respeitar, a ter uma relação do eu tu e não do eu isso. Esses jovens, esses barulhentos, isso é uma relação eu isso. E esses velhinhos lá, a gente começa a cantar, eles fazem assim, ó. Ou seja, eu não tenho relação com o outro como outro. Infelizmente, nós temos líderes que às vezes não estão preparados para cuidar de tensão. Existem líderes que, ao invés de carregarem nas costas extintores, carregam galões de gasolina. Porque quando acontece um problema relacional, ao invés da gente apaziguar e ajudar a construção de relacionamentos, o que você vê são líderes tomando partido, ou contra a área X ou a área Y. Não, porque os jovens é que estão certos e os idosos. Não, porque os idosos estão certos e não. Não. A liderança precisa aprender a construir essa relação pautada pelo respeito. Eu diria, isso iria lá para a liturgia, isso iria para outras ações. E agora não queira levar um idoso a mudar os aspectos culturais dele, ele não vai conseguir. E também não queira exigir do jovem que ele tenha a mesma estrutura cultural de um idoso. Não dá. Você cantar um hino, sabe? Santo, santo, santo. Isso faz o idoso lembrar da adolescência dele, faz o idoso lembrar do culto do pastor fulano, do ciclano. O jovem que foi para a igreja agora, ele gosta de uma outra pegada de música. O santo, santo, santo também pode fazer parte do culto dele. Ele tem que aprender a respeitar o santo, santo, santo. Mas ele gosta de outro tipo de música. E como que eu construo isso na liturgia da igreja? Como que eu construo isso nas formas pelas quais nós vamos agir em missão? Os jovens querem fazer um tipo de missão que os idosos não gostam e não querem. Como que, sendo diferente, nós nos unimos? Eu acho, Fernanda, que uma possibilidade é essa. Gosto muito do Martin Buber. Ele é alguém que tem aí ideias que podem nos ajudar.